Olá! Hoje nós vamos estar abordando sobre a presença de Deus. Nós estamos no contexto que, por mais que a ciência facilite a nossa vida, a tecnologia, tudo nos favorece. Tudo que nós não tínhamos no passado, hoje nós temos. Antes, em uma casa, era apenas um telefone para toda a família. Hoje, cada um tem o celular à mão. Isto facilita a vida de cada um e era para sobrar tempo. Antes, era uma única televisão dentro de uma casa, às vezes nenhuma, só na casa do vizinho ou de alguém da rua. Hoje, cada um tem a sua televisão, cada um tem o seu celular, cada um tem os aplicativos que facilita a espera de um ônibus, por exemplo. Antes se ia para a parada, ficava lá 1, 2 horas aguardando o ônibus passar. Hoje tem o aplicativo que vê exatamente a hora que o ônibus vai estar passando ali naquele local. Então, mas mesmo assim, temos um problema, que por mais que tudo facilite a vida do ser humano, para ter tempo, a maioria de nós ainda não temos tempo no quesito de buscar a Deus. Não tenho tempo para buscar a Deus é o nosso tema de hoje. Temos tempo para tudo. Temos tempo para o shopping, temos tempo para ver uma série que dura 2 semanas, temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. Fico pensando, como não temos tempo para Deus? Se a Sagrada Escritura diz que o Senhor Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Não existe um lugar sagrado para eu subir um monte ou a montanha para buscar a presença. Em todos os lugares eu posso buscar esta presença de Deus. Mas mesmo assim, temos um problema hoje no nosso contexto: a falta de tempo para buscar a Deus. Não temos tempo para o luminoso, não temos tempo para o sagrado, nós não temos tempo para buscar a Ele. Por mais que tudo anuncie a sua presença. Como em Apocalipse 4:11 diz que todas as coisas honram a Deus. Tudo que Ele criou fala de Deus. Tudo que o Senhor fala dele. No Salmo 148, no versículo 7, 8 ao 13, também a criação é chamada para louvar a Deus. E o ser humano, quem ele criou de maneira especial, com as próprias mãos, ele moldou o homem à sua imagem e semelhança. Por quê? Nós não temos tempo para buscar a Deus. Por mais que Jesus tenha dito, eu estarei convosco até a consumação do século, mesmo assim, nós usamos sempre a frase, não tenho tempo para Deus. Não tenho tempo para a oração, não tenho tempo para a consagração, para a leitura, nem mesmo para tirar 20 minutinhos para ouvir uma instrução da palavra de Deus. Muitas das vezes a pessoa diz assim, ore para que eu tenha fé. Esta oração não vai surgir efeito, porque Deus não quebra princípio. E aí a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Em Lucas 10, 38, 42, tem uma história bem interessante que representa a nossa atualidade. Aqui diz que Jesus, ele se hospedou na casa de Marta e Maria. E quando Jesus chegou, Maria já sentou-se aos pés dele para absorver o conhecimento,
para pegar o que o Senhor tinha de melhor, para aproveitar a sua presença. Enquanto isto, Marta, ela fazia isso, fazia aquilo, limpava, organizava para o seu hóspede, até se sentir melhor. Mas, quando ela veio reclamar para Jesus a respeito de sua irmã que estava sentada, Jesus disse, olha, ela escolheu a melhor parte. Essa parte que ela escolheu nunca será tirada. E nós, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Por que nós não honramos quem verdadeiramente precisa de honra? Porque nós não tiramos tempo para buscar esta presença de Deus. Nós precisamos desta presença do Senhor. Tanto aqui na terra, enquanto estamos no corpo, nós precisamos da presença, quanto na eternidade. Nós precisamos ter esta preocupação deste momento de comunhão com Deus. Precisamos fazer igual Marta, nos assentar diante do Rei e desfrutarmos o momento da sua companhia. Ele é onipresente. Isto é assustador para mim. Como que alguém é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e eu uso essa desculpa de não ter tempo para buscá-lo. Se eu posso buscá-lo a todos os momentos de minha vida. Jesus disse, os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Quando ele foi questionado pela mulher, lá naquele poço, sobre onde buscá-lo. Se era no templo, se era no monte. Ele disse, o tempo chegou e o tempo é este, que aqueles que me buscam, me buscarão em espírito e em verdade. Este é o tempo de nós disfrutarmos desta presença. O tempo aponta para momentos terríveis. Temos guerra, calamidade, temos fome, momentos apocalípticos. E nós, o que nós estamos fazendo, nós precisamos fazer como Moisés, dizer, Deus, nós precisamos da tua presença. Moisés, ele sabia tanto do valor da presença do Deus Todo-Poderoso, em Êxodo 33, do 1 ao 23, que ele disse, Deus, se tu não fores comigo, olha o que Moisés disse assim, olha, Senhor, a tua presença, eu preciso da tua presença para ir comigo. Se a tua presença não for, eu não irei. Nós temos que ter essa convicção da presença do Senhor. Nós temos que clamar por esta presença. E o Senhor respondeu a Moisés, a minha presença irá e eu te darei descanso. Então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Por quê? Porque a presença de Deus é que vai determinar a nossa vitória aqui na terra. Davi, ele foi um homem de guerra, mas ele sabia exatamente quem era que dava a vitória para ele. Ele dizia, Deus adestra as minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Nós temos que saber que o nosso Deus, ele é Deus vivo, o Deus que ouve, que vê e que fala. O nosso Deus, ele não é um Deus que está lá no cantinho dele. Deus, ele está presente na nossa história, como diz Moltmann. Deus, ele faz parte da nossa história. Ele está atento a cada passo que nós damos. Nós temos que honrá-lo com o nosso proceder. Nós não podemos dizer que servimos a Deus e negamos com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, com o fruto. Olha aqui, a presença de Deus, ela muda as coisas. E como é que nós podemos buscar a Deus para receber esta presença de volta? Através da oração. Deus havia dito que a presença de Deus ia com Moisés no capítulo 33, versículo 2 e 3. Então, nós temos que nos arrepender de ter nos afastado de Deus e voltar para Ele.
Porque quando a presença de Deus ela for restaurada em nossas vidas, vai mudar as coisas. As situações vão mudar ao nosso respeito. O nosso Deus, ele é aquele Deus que libertou o povo do Egito, mas ele não ficou lá atrás. Ele é o Deus que está hoje presente na nossa história. Quando a presença de Deus, ela traga de volta para nós a uma nova vitalidade, nós vamos nos tornar adoradores de verdade, uma adoração viva, orações fervorosas. Nós precisamos saber disso, que nós não vamos falar com Deus como se ele fosse um pedaço de pau que não ouvisse. Ele é o Deus criador de todo o universo que ele ouve. E lá atrás ele estava presente numa coluna de nuvem no meio do seu povo. Aí você pode dizer assim, irmão Dima, mas era aquele tempo ele estava presente. Não, ele está presente hoje, conosco, através de Jesus. Deus, ele foi o transcendente que se tornou imanente, habitando no meio de nós. Ele está conosco, isto é maravilhoso. Em João 1,14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Este Jesus, ele está conosco. Ele está atento às nossas atitudes. Ele vai estar conosco até quando? Até a consumação do século. Mateus 28, 20. Jesus está conosco até a consumação do século. Jesus, ele está presente. Muitas das vezes, pensamos que uma coisa bem secreta não vai ser descoberto nunca, mas só que Jesus está prometendo que ele está presente conosco. Este Jesus, ele está vendo as nossas atitudes, ele está vendo essa desculpa que damos para ele sobre a questão do tempo. Será que não dá para nós separarmos um pouquinho do dia para buscarmos a face dele, para trazermos a presença, para desfrutarmos da presença, para que o nosso culto a ele não seja um culto vazio, de símbolos e rituais vazio. A presença de Deus, ela era notória na antiguidade, havia resposta, havia mudança. Hoje nós precisamos de mudança nas nossas vidas, nós precisamos de resposta em nossas vidas. E como é que vamos ter essas respostas? Do sobrenatural, andando no natural. Moisés, ele se separou, ele ia para a tenda, ele saía do arraial, ele se separava para o momento com Deus, e Deus vinha ao encontro dele como nuvem. E hoje, Jesus está conosco, ele está apto a nos ouvir e mesmo assim estamos com o nosso tempo todo ocupado como Marta. Tiramos tempo para tudo, menos para buscar a presença daquele que é onipresente. Nós buscamos ajuda em todos os lugares, menos neste que é onipotente. Nós não honramos a ele, nós não buscamos a ele e depois temos apenas o diálogo, que nós venhamos deixar de termos diálogo vazio e que Deus venha habitar ricamente em nossas vidas, porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus que tem a voz como trovão. Esse será o meu próximo vídeo, que todos ouvem a voz do nosso Deus quando ele fala. Não importa quão difícil é a tua dificuldade, Deus ordena e o teu milagre acontece. Busca Deus, faça um propósito, tenha uma vida com propósito de leitura bíblica, de oração, de consagração. Traga de volta a presença do Deus vivo para dentro da sua casa. O Senhor hoje, ele habita em nós. E ele está atento a cada movimento nosso. Ele é onipresente. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome de Jesus. Amém.